Oi pessoal, hoje a dica é sobre registro de gaveta emperrado. Tinha um registro de gaveta na parede que ele não vedava e quando você tentava fechar ele vazava pelo castelo, né? Vazava para fora. E além disso ele não vedava também, para poder trocar a torneira que fica depois dele. Então tinha que trocar. Só que eu não conseguia tirar o reparo dele, que é o castelo, essa parte aqui. Tava emperrada. O hexagonal aqui dele tava espanado, né? Ok? Então não conseguia tirar. Daí o que eu fiz? Tentei usar um grifo desse aqui e tentar apertar assim para poder tirar, ok? Só que ele não pegava de jeito nenhum. Eu usei grifos de 3 tamanhos. Esse grifo é daquele que não é maciço, né? Tem molejo. E ele tem a boca dele, ele tem um ângulo que não é retinho, não é paralelo, a boca é um pouquinho aberta. Imagine que seja o grifo errado, ok? Então o que acontecia? Eu tentava tirar desse jeito assim, dele se mordia, ela fazia pressão ali, mordia. Eu deixava ele um pouco apertado para assim para fazer a atuação dessa molinha aqui. Daí ele fazia pressão aqui da mola e ficava apertado. E toda vez que eu ia tentar tirar, ele girava em falso. Ele não pegava de jeito nenhum. Mesmo usando 3 grifos diferentes, de 3 tamanhos diferentes, né? Pensei que talvez fosse falta de força. Mesmo assim, nenhum deles pegou. Ok? Talvez porque os dentes do grifo são numa direção e a rosca aqui do reparo seja em outra direção. Daí isso facilite dele girar em falso. Ok? Beleza, então qual foi a solução? A solução foi comprar um grifo maciço. Um desse assim, que não tem aquele molejo. Ok? Ele tem a mola interna lá, que não dá pra ver, né? Que ajuda, faz uma força inicial ali na hora de agarrar. E você vê que a boca dele aparentemente é um pouquinho mais reta. Mais paralela aqui os dentes. A boca dele é mais paralela, aparentemente. Né? Ok? Daí desse jeito, daí deu certo. Só trocando o grifo. Apertei. Segurei assim. De um jeito que atuasse aqui a molinha que tem dentro ali, fazendo uma pressão inicial, daí girou. Daí com esse grifo aqui, deu certo. Daí conseguiu fazer a força necessária e tirou o reparo. Ok? Então essa é a primeira dica. Se com esse grifo aqui não der certo, usa um de corpo maciço. Ok? Imagino que esse daqui, ele tem muitas articulações demais, né? Daí na hora dele apertar, ele, sei lá, se deforme mais ali, não consiga ter um aperto suficiente. Ok. Talvez se eu usasse um grifo assim, mas de uma marca boa, né? Porque esses grifos aqui os dois são genéricos, né? Comprado
comprado em lojinhas que não vende coisa de marca. São genéricos. Talvez se esse aqui fosse um modelo assim de marca, talvez funcionasse. Ok? Só que esse daqui mesmo sendo genérico, ele de uma marca sem marca assim, né? Com a marca genérica ele funcionou bem. E não foi caro, né? Ok? Beleza. E depois? Depois eu tive que trocar o reparo. Daí como o grifo estragou totalmente a rosca aqui, e aqui o hexagonal estava espanado já, então tinha que trocar tudo. Ok. Daí fui lá, comprei o reparo. Só que o reparo teve dois detalhes. O primeiro, quando você compra, ele vem o reparo e vem duas gavetas. Vem uma e mais uma. Que aparentemente são iguais, inclusive o vendedor falou para mim que eram iguais. Ok? E aparentemente são iguais o tamanho, né? Olhando assim. E vem o anel de vedação. Ok. Daí o primeiro detalhe foi que você põe o anel de vedação ali. E é o anel que veio junto com o reparo, né? Que deveria funcionar. Só que daí quando eu apertei, o reparo no corpo do registro, o corpo que fica na parede, né? Quando eu apertei assim, esse anel de vedação ele saía para fora assim. Ok? Com um aperto pequeno, com a mão mesmo, o anel de vedação ele saía para fora assim. Ele não ficava no lugar. Então não ia dar vedação, ok? Daí, como que eu tentei resolver? Eu tentei sem anel de vedação, coloquei veda-rosca aqui. Também não funcionou. Coloquei lá umas 8 voltas, mas daí eu não sei se é porque a rosca ela é muito curta, né? Eu coloquei o veda-rosca, fechei, apertei, sem o anel de vedação, mas não deu vedação, ele vazou aqui pelo castelo. Vazou pelo reparo. Então com veda-rosca não deu. Talvez se eu colocasse, sei lá, 20 voltas, talvez desse. Só que daí teria o risco de eu apertar e acabar rachando o corpo do registro. O corpo que fica na parede, né? Daí eu teria um problema bem maior. Ok? Então, com veda-rosca não ia dar certo. Daí o que eu inventei? O que eu usei? Eu vi que eu tinha que ter um disco de vedação e não um anel. Porque a seção dele, se você cortar ele de assim, ele é redondo, né? E a seção desse aqui, se você cortar ele, é uma seção que é um retângulo. Então eu precisava de um disco de vedação. Com o anel não deu certo, né? Até porque o espaço aqui, essa bordinha, ela é muito pequena. É fácil de escapar. É fácil do anel de vedação escapar aqui. E quando você instala ele, você tem que fazer uma força boa, né? Suficiente para quando você estiver girando aqui o registro, abrindo e fechando para poder fazer trocar a torneira que fica depois dele, né? O reparo não gira, ok? Então tem que ter uma força meio boa. E não dá para conseguir isso com o disco com anel de vedação. Então, como eu não tinha um disco assim certinho, então eu tinha que pegar um pedaço de borracha que eu nem lembro do que era. Poderia ser de câmara de bicicleta ou algum pedaço de borracha que tinha aí. E eu cortei um disco. Eu fiz o disco de borracha. Daí ele era menor do que o reparo, dele entrou meio apertado assim, né? Daí foi o correto, porque quando eu apertasse o reparo no corpo do registro que fica na parede, como o anel ele estava apertado aqui no reparo, ele não ia escapar para fora. Ele não ia sair para fora igual o anel de vedação. E foi bem o que aconteceu. Ok? Então assim eu resolvi um dos detalhes. Beleza.
Daí qual que foi mais um detalhe? É que vem com 2 gavetas, né? No kit. Daí usei a primeira gaveta, instalei, beleza. Resolvi o problema da vedação com o disco de vedação que eu fiz. Ok. Só que daí ele não vedava o fluxo de água. Eu fechava ele lá, só que daí fechava, apertava e ele não vedava o fluxo de água, ou seja, eu não conseguia trocar a torneira que fica depois dele, né? Não vedava. Daí eu pensei, putz, deve ser o lado, né? Daí eu abri de volta, troquei o lado da gavetinha, instalei e não vedava de volta. Não vedou também. Qual que é o detalhe? O detalhe é que eu tive que usar outra gaveta. Apesar dela aparentemente ser exatamente igual, olhando assim, de olho não tem como perceber. Mas ela não é igual. Tem uma medida diferente aqui que não dá para perceber com o olho. Eu troquei o reparo, usei a segunda opção, né? Vem 2 opções. Daí com a outra eu coloquei, daí na primeira já vedou. Então estava resolvido o problema. Ok? Então, eu achei que ia ser simples, mas não foi. E você pode ter esse tipo de problema aí também. Então tem esses vários detalhes aí, ok? Então se foi útil ou relevante, se inscreve no canal, dê um like e compartilhe. Obrigado e boa sorte.